Olá, paz do Senhor. Estamos estudando os livros poéticos. Começamos hoje a lição de número 4 com o título O Livro de Salmos, Expressões da Vida Diante da Grandeza de Deus. Meus irmãos, o livro de Salmos é o mais extenso das Escrituras e é formado por uma coleção de poemas de louvores a Deus. É uma obra literária que tem como alvo principal o engrandecimento do nome do Senhor. Os seus cânticos expressam os sentimentos da alma de seus escritores em reverente culto ao Todo-Poderoso. Os Salmos foram escritos há muitos séculos, porém continuam sendo de grande edificação para a Igreja do Senhor no século XXI. O homem de hoje é essencialmente o mesmo dos tempos de Davi e Asaf. Embora tenha passado por tantas transformações sociais através dos séculos, continua sendo um ser que sente alegria, tristeza e dor, preocupa-se com as coisas da vida e precisa de Deus permanentemente. Os altos e baixos fazem parte de sua vida, tanto quanto faziam do cotidiano de Israel, nos dias em que os diversos salmistas compuseram os seus escritos. Nessa lição, nós vamos estudar o cenário histórico do livro de Salmos, o tema e os propósitos dos Salmos, as epígrafes dos Salmos, o paralelismo na poesia hebraica e os tipos de salmos e a divisão do livro. O texto 1, com o título O Cenário Histórico do Livro de Salmos. O livro de Salmos é o maior da Bíblia e é formado por cânticos e poemas dedicados a Deus. No hebraico, ele é chamado de Te'ilim, que significa louvores. Já a palavra salmos, ela vem do grego e traz a ideia de cânticos acompanhados por instrumentos. Desde os tempos antigos, os salmos eram usados como, primeiro, livro de oração, inário e expressão de devoção. Eles foram escritos ao longo de muitos anos, aproximadamente entre 1500 anos antes de Cristo. Entre os autores, o principal é Davi, responsável por grande parte dos salmos. Mas também nós vemos que Asaf, os filhos de Coré, Salomão e até mesmo Moisés também são autores de alguns salmos. Algo muito importante aqui nesse texto 1 da nossa apostila é que os salmos eles continuam atuais, porque o ser humano ele continua tendo os mesmos sentimentos, alegria, dor, medo e esperança quanto os homens do tempo de Israel. No texto 2, a gente vê aqui o título, o tema e os propósitos dos Salmos. O tema central dos Salmos é o louvor, a adoração e a exaltação a Deus. Mesmo em meio às lutas, os salmistas escolhem confiar e glorificar o nome do Senhor. E os 3 principais propósitos são os seguintes. Primeiro, revelar o coração do homem diante de Deus. Segundo, apresentar profecias sobre o Messias. E terceiro, convidar todos a adorarem ao Senhor. Os salmos mostram que podemos buscar a Deus em qualquer situação, seja na alegria, na dor, na angústia ou até mesmo na gratidão. Aqui nós vamos para o texto de número 3, com o título As Epígrafes dos Salmos. As epígrafes são os títulos que aparecem antes de muitos salmos. Se você puder abrir a sua Bíblia enquanto a gente vai conversando, você pode ver que tem um pequeno título antes de cada salmos. Isso são epígrafes. Epígrafes são títulos que aparecem antes dos salmos. Elas trazem algumas informações importantes. Por exemplo, quem escreveu, em que situação, em que momento que ele foi escrito,
E quais são as instruções musicais? Né? Lembra que falamos no começo? Né? São louvores a Deus. Então são cânticos. Então as epígrafes, elas inclusive são instruções musicais. Isso ajuda a entender melhor o contexto de cada salmo. Uma palavra interessante que aparece muito é selá. Algumas bíblias eles aparecem assim. Por exemplo, na Bíblia NVI, esse selá ele não está escrito. Ele está escrito assim no sentido de pausa. Na minha Bíblia mesmo aqui, a NVI, né, ela está escrito lá, pausa, né, que é um momento para refletir ou adorar ao Senhor. E aqui a gente inicia agora o texto de número 4, com o título O Paralelismo na Poesia Hebraica. A poesia dos Salmos ela é diferente da nossa poesia. Né? Ela não depende de rima, mas sim de ideias. Isso é chamado de paralelismo. Né? A gente, aqui no Brasil, né, a gente tem o costume de criar estrofes que rimam entre si. Né? Os próprios hinos da harpa cristã, você pode ver que sempre tem rimas. A cada 2 ou 3 linhas ele finaliza com uma palavra que rima com a primeira. Né? Mas aqui nos Salmos existe o paralelismo. E existem 3 tipos principais aqui. Primeiro, o sintético. O sintético é o paralelismo que desenvolve a ideia. O segundo é o sinonímico, que é o que repete com outras palavras. E o terceiro é o antitético, que ele mostra o contraste. No Salmo 1, por exemplo, a gente vê um tipo de paralelismo, que é o sintético, que é o primeiro que a gente vai falar aqui. O Salmo 1, que trata do justo e do ímpio, é ótimo para a gente começar esse estudo sobre paralelismo, pois nele encontramos os 3 tipos que acabamos de abordar. Vamos continuar no texto. No pensamento do 1º e do 3º versículo, encontramos o paralelismo sintético. No 2º e no 5º versículo, o paralelismo sinonímico. E no 4º e no 6º, o paralelismo antitético. Observemos que o pensamento original do autor está expresso na primeira parte. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A segunda parte não se detém no caminho dos pecadores. Amplia o pensamento original. Veja que o pecador agora não somente anda como se detém no caminho dos pecadores. A terceira parte nem se assenta na roda dos escarnecedores, repete o mesmo processo, sendo que agora ele já se assenta na roda dos escarnecedores. No 3º versículo encontramos o outro exemplo de paralelismo sintético. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Nessa primeira parte do versículo, nós encontramos o pensamento original sobre o qual será desenvolvido o paralelismo sintético. Por exemplo, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Qual é a segunda parte? Que no devido tempo dá o seu fruto. Então ele está ampliando a primeira ideia. Não só ele é como árvore plantada. A segunda parte ele fala, ele também dá o seu fruto. E aí a gente percebe que ele vai ampliando isso. Na terceira parte ele já diz o seguinte, a folhagem não murcha. Então, resumindo tudo que a gente disse aqui, há uma progressão. Né? Primeiro, ele é como árvore junto à corrente de águas. Aí ele progride, ele dá o seu fruto, aí ele progride mais um pouco. A folhagem não murcha. E na quarta parte, tudo que ele faz será bem sucedido. O segundo tipo que a gente citou aqui é o paralelismo sinonímico, né, que ele repete com outras palavras. Aqui, por exemplo, no versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então,
No segundo versículo, né, o fato de o salmista ter prazer na lei do Senhor é demonstrado na sua meditação na lei do Senhor de dia e de noite. Agora, no versículo 5º, ele fala sobre os perversos, a ideia de que os pecadores serão rejeitados por Deus. Então, ele tem um paralelismo. Primeiro ele fala do justo, né, que é aquele que medita na lei do Senhor, e ele faz um paralelo agora com o ímpio. O ímpio, que é aquele da roda dos escarnecedores, então, eles são os perversos. Os perversos não prevalecerão no juízo. Então ele faz um paralelo entre o justo e o ímpio aqui. Paralelismo sinonímico. E agora a gente fala sobre o paralelismo antitético. Paralelismo antitético diz assim, no versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece os seus, sabe que os seus passos os levarão à glória, enquanto a vereda da escuridão levará os ímpios à perdição eterna. Um detalhe que ajuda o aluno na identificação do paralelismo, no estudo da poesia hebraica, é o seguinte. Em geral, os dois versos dos paralelos sinonímicos são ligados pela conjunção e dos paralelos antitéticos são ligados pela conjunção mas. Então, toda vez que os irmãos verem mas, ali está um paralelismo antitético. Ou seja, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E agora a gente avança agora para o texto de número 5, com o título Os tipos de salmos e a divisão do livro. Os principais são didáticos, que são aqueles que ensinam, louvor e gratidão, históricos, que são aqueles que relembram o passado, os imprecatórios, que clamam por justiça, os da lei, que valorizam a palavra de Deus, os messiânicos, que falam sobre Cristo, o de natureza, que exaltam a criação, os penitenciais, arrependimento, os de peregrinação, que é uma jornada espiritual, e os de súplica, que são louvores de clamor a Deus. O livro também é dividido em 5 partes semelhantes ao Pentateuco, mostrando a organização e a profundidade do livro de Salmos. Aqui a gente conclui, meus irmãos, essa aula de número 4. E podemos falar com Deus em qualquer momento da nossa vida, né? Conforme o livro de Salmos. Se estamos felizes, louvamos. Se estamos tristes, clamamos. Se falhamos, nos arrependemos. Mas nunca deixamos de nos aproximar de Deus. A reflexão que a gente pode deixar aqui para essa lição é: quando o louvor faz parte da nossa vida, a murmuração perde espaço e o nosso coração ele se enche de paz. Que Deus te abençoe grandemente e bons estudos.